Os irmãos acharam? Então vamos ler juntos. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmia? Quem podes perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim o razoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados seus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Eterno Deus e soberano Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui está a tua palavra lida, e queremos, Senhor, que o Senhor venha revelar o profundo e o escondido dentro das entrelinhas desta palavra. Por isso, Senhor, fala com a sua igreja, fala com aqueles que estão reunidos neste lugar para ouvir a sua voz. Por isso, Senhor, esta é a tua igreja, fala com ela em o nome de Jesus. E os irmãos digam amém. Podeis tomar os vossos lugares. Meus irmãos, esta noite nós vamos estar meditando um pouco neste texto em que nós lemos. E nós vamos pegar este texto bíblico, que é muito conhecido da igreja, e nós vamos fazer uma alegoria ou uma comparação a respeito da igreja do Senhor, a igreja que tem alguns deveres para com a sociedade e para com as pessoas que não têm condições de andar com as suas próprias pernas para vir aonde está o Senhor Jesus Cristo. E o texto em que nós lemos, ele nos traz uma grande referência para nós fazermos uma comparação, para nós fazermos uma símile a respeito dos deveres da igreja para com aqueles que não têm e que não pode e que não há condições de vir à igreja ou até mesmo à presença de Jesus com as suas próprias pernas. O texto que lemos nos conta a respeito de um homem paralítico em que a Bíblia não menciona o seu nome, mas a Bíblia ela fala que
havia um paralítico na casa, ou seja, um paralítico que residia, que morava na cidade de Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum, irmãos, ela era uma cidade em que Jesus tinha uma casa em Cafarnaum. Algumas pessoas dizem que Jesus, ele não tinha um lugar aonde morar. Só que o texto que nós lemos, nós vimos que Jesus, ele tinha, e segundo a história, alguns historiadores dizem que Jesus, ele tinha uma casa muito boa para se morar, falando dos tempos da época de Jesus. A casa que Jesus tinha não era uma casinha qualquer, era uma casa muito boa que ele tinha na cidade de Cafarnaum. Até inclusive em Cafarnaum também, Pedro, ele também tinha uma casa em Cafarnaum. E a Bíblia diz que desta feita, Jesus estava em casa. Veja só o texto, do versículo de número 1, Jesus estava em sua casa. Alguns textos diz que Jesus estava em sua própria casa. Então quer dizer que Jesus, ele tinha uma casa em Cafarnaum. A Bíblia também diz que quando Jesus chega em Cafarnaum, a Bíblia diz que a multidão logo ficou sabendo que Jesus estava em casa. E pelo fato e pela notícia dos milagres que Jesus estava fazendo, que Jesus estava realizando em todas as cidades circunvizinhas aonde Jesus passava, a Bíblia diz que logo a multidão correu até aonde estava Jesus, de forma que havia uma grande multidão conglomerado ali na frente da casa de Jesus, tanto na frente quanto dentro da sua própria casa. E quando aquela multidão que estava ali à porta daquela casa, de forma que era um número enorme de pessoas, ali existia também na cidade de Cafarnaum 4 homens. E esses 4 homens que nós vamos estar mencionando nesta pregação, nesta palavra, ela representa muito bem uma igreja que está em evidência, uma igreja que está em atividades dentro das Escrituras, ou dentro dos parâmetros que Jesus propôs, dentro da proposta que Jesus propôs para a igreja. A proposta que Jesus propôs para a igreja não é para a igreja ficar trancada em 4 paredes, tanto que a Bíblia diz que, ou seja, que o termo, a palavra igreja significa chamados de dentro para fora, ou seja, a igreja significa as pessoas saindo de dentro da igreja e indo para fora para resgatar as pessoas que estão presas, resgatá-los, aqueles que estão sofrendo, aqueles que não têm esperança, aqueles que não têm vida, aqueles que estão mortos, aqueles que estão doentes, aqueles que estão paralíticos, sofrendo. Então a igreja, ela deve sair de dentro para fora para resgatar aquelas almas. Isto é o sentido da palavra igreja. Mas nós, irmãos, estamos vivendo dias em que igreja está mais ou menos assim. A igreja é assim, o povo vem de lá de dentro, fica aqui dentro e não sai de dentro mais. Aqui está confortável para mim, dentro da igreja está tão gostoso, eu vou no culto somente no domingo à noite, eu ouço uma palavra em que o pastor preparou para mim ouvir, uma palavra que vai satisfazer a minha alma, eu vou sair alimentado e volto para casa novamente, e no próximo domingo ou na terça eu volto para o culto. Este é o sentido da igreja dos dias de hoje, é a igreja confortada, é a igreja que está vivendo momentos que não quer saber